em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Estamos vibrando em afinação quando ressoamos o poder da criação. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Nossa energia flui pelos canais da fonte divina, ancorando em nós a paz. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um, todos com a luz do amor em comum. Somos um. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Thelma, Silmara, Tânia. Boa noite. Vamos lá, Olá, então. estou de volta. Oba, que legal. Dessa vez conseguiram entrar. É, Foi interessante porque Consegui. muita gente entrou e muita gente não entrou, né? Mas uhum. houve um problema no nosso post, né, que omitiu o link direto. Então, quem entrou pelo post teve mais dificuldade. Hum, E ali foi uma falha do copia e cola do Serjão aqui, né, aquilo lá. acontece. Então, agora a gente fica mais cuidadoso nisso daí. Mas, enfim, vamos lá hoje, né, para o nosso trabalho. Boa noite, Maísa. Vamos falar um pouquinho de teoria
astrológica, né? Mas a teoria astrológica para todos, né? Não para os mestres da astrologia, que eles já sabem isso muito bem. Mas também vamos dar a nossa visão antroposófica, como sempre, da união da astrologia com a antroposofia, em benefício do ser humano, né? Então, antroposofia quer dizer o saber do homem. Homem aí, né, quer dizer o ser humano, né? E, e Rudolf Steiner, quando criou a antroposofia, ele criou uma vez que ele foi meio que expulso da teosofia, que é o saber de Deus. Ele era membro dos grupos de teosofia, que ali Alice Bailey, Blavatsky, essas nossas entidades aí espirituais, né, dirigiam, mas uma vez que o Steiner tinha o interesse de trabalhar mais o saber do ser humano, do homem em si, ele não conseguia isso lá no lugar da teosofia, que só queria trabalhar com os mundos universais, né? Então ele fundou a antroposofia. A astrologia, por seu lado, ela trabalha com o mundo dos teos, né, dos deuses, e com o mundo dos humanos, né? E refletindo, correspondendo um ao outro. Então, nós temos essa oportunidade de utilizar essa linguagem astrológica, que hoje em dia cada vez mais há um consenso entre os próprios astrólogos, principalmente os novos, que a astrologia é uma linguagem, como o inglês, francês, alemão, é uma linguagem simbólica que interpreta símbolos, assim como um instrumento interpreta partituras. Aqui também são símbolos, né? E nós interpretamos os símbolos através da posição dos planetas e das constelações e outros elementos, né? E então precisa conhecer as notas musicais para tocar e precisa conhecer os elementos celestes também para poder falar a linguagem astrológica. Cada vez mais eu sinto que a astrologia é uma linguagem mesmo, ela fala com o ser humano, né? Então não é uma coisa que foi vendido de da astrologia como bola de cristal ou como coisa desse tipo, mas sim uma conversa entre o céu e a terra. Nada mais do que isso, mas nada mais e nada menos do que isso. Uma conversa entre o céu e a terra, como se nós pudéssemos conversar com o céu, e podemos, com a linguagem astrológica. E aí, essa linguagem responde às nossas dúvidas, às nossas questões, os nossos questionamentos são respondidos, né? Eu tenho aqui a Ana, que é aluna querida já de vários anos, então ela sabe como a gente faz perguntas para o céu e o céu responde para a gente, não é verdade? O céu responde da forma simbólica, da forma cósmica que ele tem a responder, ele não vai resolver o problema individual de cada um, como muitos acham, né? Vêm procurar os astrólogos, numerólogos, tarólogos, sempre no fundinho com a expectativa ou a esperança de encontrar coisas boas. Coisas boas somos nós mesmos. E quanto mais a gente estiver funcionando em conexão com esse céu, melhor será a nossa vida, né? Com toda certeza. Mas nenhuma dessas disciplinas vai fazer o nosso trabalho por nós. Ou seja, nós recebemos orientações, mas temos que fazer
o nosso trabalho. E uma das coisas que hoje se tornam fundamentalmente importantes, que por mais que a gente fale, até para nós mesmos, nem sempre a gente consegue ouvir direito, como hoje em dia é absolutamente necessário que a gente passe por mudanças radicais. Quanto mais a gente zerar as nossas crenças e deixar que novas crenças aconteçam, porque senão eu vou mentalizar uma outra crença, não vai servir para nada. Nós não precisamos mais de crenças, nós precisamos de fluência nas circunstâncias da vida e adaptação a essas circunstâncias. E então o ingresso que a gente já andou falando aqui de Plutão em Aquário, que é uma coisa de mais de 20 anos aí pela frente, é implacável no sentido de exigir da gente mudanças radicais, né? Um exemplo que eu dou, até antes de entrar no tema em si de hoje, né, nessa introdução, um exemplo que eu dou é a questão da gente terceirizar os nossos problemas. Tanto indo no astrólogo, no tarólogo, para ver se ele resolve, quanto indo no médico, quanto indo na farmácia, quanto indo para o pronto-socorro, achando que se eu tenho uma coisa, isso tem que ser resolvida por outra pessoa que tenha um conhecimento que eu não tenho. Só que essa outra pessoa ela tem protocolos, mas ela não tem nenhum conhecimento sobre você mesmo, né? Você tem. Oi, Wanda, boa noite, bem-vinda. Enfim, nós precisamos eventualmente conversar com essas pessoas, mas entendendo que quem entende de nós mesmos somos nós. Nós sabemos se nós nos observarmos. Então, essa independência, porque 90% das nossas necessidades de saúde, elas são criadas por nós mesmos e por um sistema que mercantiliza isso. Então, uma das questões fundamentais que a gente precisa, pelo menos, ter em mente, pelo menos realizar a importância de se desligar dessa necessidade ou dessa maneira de terceirizar a nós mesmos para uma condução de outra pessoa, seja institucional, seja o que for. Então, isso é para dar um exemplo de mudança radical, tá? Um exemplo de mudança radical. Astrologicamente, a gente vai acabar falando aqui, já andamos falando, vamos falando mais da presença de Quirón, que é o nosso guia nesse sentido que eu estou falando aqui. Mas não é o tema de hoje. O importante nessa introdução é que a gente, para o tema de hoje e para a vida, que a gente comece a se dar conta da necessidade de transformação radical na nossa maneira de lidar, e até vou dizer mais, com nós mesmos primeiro, para depois lidar com a sociedade e com os outros. E isso é o tema de hoje, né? É o tema de lidar conosco mesmo e como daí lidar com essa sociedade, né? E como que nós funcionamos astrologicamente, né? Então, Bolinho. Boa noite, Vani, bem-vindinha. E, enfim, então nós vamos compartilhar umas coisas que a gente tem aqui hoje. Aqui, estamos vendo? Uhum. Estamos Eu não vendo estou vendo. o nosso céu, o nosso sistema solar? Uhum.
Então, Não estou vendo nada. isso aqui é o sistema solar fundamental, né? Então, nós temos aqui Sol, esse brilhante aqui, Mercúrio, Vênus, Terra. Está faltando astrologicamente a Lua, que nesse desenho não tem, não consegui nenhum que tivesse tudo isso e, ao mesmo tempo, a Lua. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O tema de hoje são os planetas pessoais, né? Base dos planetas pessoais. Então, isso aí significa o quê? Eu vou falar um pouco, então, da divisão, né, da classificação desses planetas aqui, que são os planetas do Sistema Solar. O Sol e a Lua, que está aqui em torno da Terra, são considerados planetas que a gente chama de luminares, porque eles são os portadores da luz. O Sol, ele tem a luz própria, então todo o nosso sistema é iluminado pela força da luz do Sol. A Lua reflete a luz do Sol, ela não tem a própria luz, ela reflete e ela vai mudando de fase e mudando, então, esse espelho para modular essa luz do Sol, basicamente, né, em 4 fases da Lua, mas tem as subfases, tem tudo isso. Cada dia é um pouquinho que ela vai modulando essa luz do Sol para a gente receber isso. Tem uma mãozinha ali minha, será que eu que pus isso? Não sei. Você não ia querer responder para você mesmo. Pois é, né? Deixa aquilo lá que agora não estou com acesso mais nada, aí deixa lá a mãozinha lá. Epa, me lembrando aí, ô, cuidado com o que você fala. Então, então nós vamos dizer que começamos com ele. Tem umas coisas aqui que aparecem. O Zoom muda aí e começa a mandar coisa aqui que nem sei o que é. Mas então temos o Sol e a Lua, luminares, que basicamente significam a nossa força interna, do nosso eu, né? O eu solar e o eu lunar. O eu solar é um eu que é a nossa essência, o eu lunar contém a nossa memória, toda a nossa experiência, as nossas bases das nossas emoções. Depois nós temos aqui, estamos na Terra, nós temos aqui entre o Sol e a Terra, Mercúrio e Vênus, e em seguida da Terra temos primeiramente Marte. Esses 3 planetas, Mercúrio, Vênus e Marte, nós chamamos esses 3 planetas de planetas pessoais, que são planetas que falam da nossa pessoa. Eles simbolizam a nós mesmos, né? Na maneira como eles se apresentam e fluem, eles simbolizam a nossa maneira de ser, que eu vou detalhar um pouco mais depois. Júpiter e Saturno, você vê que são grandões aqui, eles são planetas sociais, eles levam mais tempo para dar uma volta, então eles assambarcam mais a sociedade como um todo nas questões de Júpiter e Saturno. Nós não vamos detalhar tudo, não é o propósito. Então, Júpiter e Saturno são planetas que atuam mais socialmente, né? Vênus, Marte e Mercúrio atuam mais pessoalmente, né? E Sol e Lua representam a nossa pessoa. Finalmente, nós temos aqui Urano, Netuno e Plutão, que a gente chama de transpessoais. Pessoais, luminares, pessoais, sociais e transpessoais. Isso é uma regra celeste, certo? Isso é uma regra celeste que nós vivemos aqui. Aquilo que é pessoal, aquilo que é individual, aquilo que vou fechar a André aqui, que está vindo barulho lá, aquilo que é social e aquilo que é transpessoal.
Esse transpessoal, eu vou explicar por que transpessoal. Porque até 200 e poucos anos atrás, mais especificamente até 1781, nós éramos limitados até Saturno pelos planetas visíveis a olho nu. Nós não conhecíamos, a humanidade não conhecia, desde o início dos tempos, até 200 e poucos anos atrás, mais precisamente na Revolução Francesa, nós não conhecíamos os planetas Urano, Netuno e Plutão. Plutão, Urano começa a ser descoberto às vésperas da Revolução Francesa, Netuno é descoberto em 1849, Plutão em 1930, mas não é deles que nós vamos falar. Só quis dar uma geral no nosso sistema, que tudo isso funciona concomitantemente. Como nós não tínhamos a visão de Urano, Netuno e Plutão, esses planetas não estavam na nossa consciência. A partir da descoberta, eles passam a entrar na nossa consciência. Então, veja, desde o princípio dos tempos até a Revolução Francesa, a nossa consciência estava limitada a Saturno. E agora a nossa consciência entra para Urano, Netuno e Plutão. Tem mais 3 planetas, que, na verdade, são oitavas superiores de Mercúrio, Vênus e Marte, os planetas pessoais. Então, eles também são chamados de planetas geracionais pela astrologia, né? Porque eles são muito lentos, eles ficam no mesmo lugar para agir por gerações. Então, veja quantas coisas nós temos aqui numa simples foto, e se a gente for estudar o significado simbólico de cada um desses planetas, nós vamos precisar realmente de fazer um curso de anos, né, para ir aprendendo a fundo essa linguagem, né? Então, são necessários anos para isso. E, enfim, então, eu quis mostrar o geral dos planetas para falar mais dos planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Eu vou tirar esse anexo, tem outras coisas para mostrar, mas eu vou tirar para falar um pouquinho sobre esses 3 planetas. Vamos lembrar que Vênus, isso aqui eu quero falar antes, ó. Vênus e Mercúrio, eles se encontram entre a Terra e o Sol. Então, a gente pode dizer que são planetas internos, Mercúrio e Vênus, certo? São planetas internos entre nós e o Sol. E Marte é o primeiro planeta externo. Ele está entre a Terra e os outros planetas. Ele não está mais dentro, ele está fora. Então, isso quer dizer que o que Mercúrio e Vênus representam são coisas de dentro da gente. E o que Marte representa são coisas fora da gente. Então, eu prefiro tirar, já vendo isso, para a gente falar mais abertamente aqui, como eu prefiro. Então, vimos que nós temos 3 planetas pessoais. Esses planetas, Mercúrio, Vênus e Marte, representam o quê? Mercúrio representa a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas ideias, o nosso conhecimento. Tudo isso é representado por Mercúrio. Lembra que Mercúrio é o menorzinho de todos lá. Mas hoje nós damos uma importância para Mercúrio como se fosse maior que o Sol. Ou seja, tudo que pode ser provado, tudo que
que precisa ser provado para que a gente aceite, né? Enquanto que o nosso Mercúrio pequenininho lá não trabalha, fica quietinho aí dentro, batendo continência para o Mercúrio social, que não existe, né? Existe Júpiter e Saturno, tem nada a ver com Mercúrio. Então, por aí a gente já vê como o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a nossa comunicação fica interferida pelas nossas crenças sociais, que representam um planeta que não existe, porque não existe nada no céu. Tem um planeta que rege as crenças, mas não é um planeta que nos impõe as crenças. Então, a gente tem o que nos impõe as crenças são os costumes sociais. Vão evoluindo também. Mas o momento que a gente entra nessa expansão de consciência, de ter esses novos planetas, dimensões superiores desses planetas, a gente ter essa ampliação de consciência, nós temos que reavaliar as nossas crenças ao mesmo tempo que nós somos solicitados a um processo profundo de transição e transformação e regeneração de um planeta que está à beira da morte. Por isso que todos nós estamos de ventiladorzinho ligado aqui, já em Marte, né? Quando já era para estar mais ameno, já era para estar chegando aí esse outono, né? E então nós sabemos que realmente eu tenho que ir fechando o microfone aqui que eu ouço os barulhinhos. Então, voltando, saindo desse parênteses, voltando, o Mercúrio, então, é a nossa mente. Vênus são os nossos sentimentos. Então, Vênus também está muito interferida por Mercúrio, porque a gente acaba sentindo o que estão fazendo, o marketing universal faz a gente sentir, porque a gente não consegue sentir de dentro mesmo. E o sentir está lá dentro, não está fora. Mas o marketing e a pressão social que nós estamos acostumados, nós acabamos sentindo o que esperam que a gente sinta, né? Sente prazer de ir para um resort nas ilhas não sei quê? Ah, sinto esse prazer de ir, né? Então, às vezes, não vai até Ubatuba, mas vai lá no resort, nas ilhas Faroe, não sei o que lá, né? Então, isso é muito comum, nós sabemos disso e nós não estamos livres disso dentro de um grau de consciência que a gente tenha. Então, o Mercúrio, hoje, ele tem um domínio que não deveria ter, porque ele é o menorzinho de todos. Às vezes eu brincava que o Mercúrio só serve para fazer lista de supermercado e para pegar o ônibus certo, não errar, saber ler lá o ônibus, o metrô, se é o que você precisa mesmo. O resto é tudo pelo sentimento, e o sentimento é com Vênus. Então, você vê que Vênus ele já é maiorzinho que o Mercúrio. E, então, nós precisamos de ter esse equilíbrio entre Mercúrio e Vênus dentro da gente, e não simplesmente nos submeter à cultura à qual nós estamos submetidos. Então, essa grande mudança, essa grande transformação, ela passa pela questão de nós adquirirmos o domínio de nós mesmos. E, com isso,
ouvirmos a voz dos outros planetas sociais e transpessoais e sentirmos as vibrações desses planetas, né, para poder tomar, então, as nossas atitudes. Então, isso é o objetivo que a humanidade tem depois que surgiram, Revolução Francesa, muito típica, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais do legado da Revolução Francesa. Então, nós temos a necessidade de nos desligar desse social imposto, por mais que a gente goste de algumas coisas, né? É muito diferente de quando você faz ou, ou atua de uma forma que vem dentro. Uma coisa é uma atitude superficial, baseada num coletivo da moda. Ai, que lindo isso, que lindo aquilo. Outra coisa, e eu vou até aproveitar a presença da Ivani aí, que diretora do MASP por muitos anos. Quando você olha uma obra de arte, você está olhando para o sentir do artista. Você está olhando para o sentir, mas muitas vezes você está olhando com o teu pensar. Você não está entrando naquele mundo. Então você vê lá as obras, mas tem uma regra de dizer que Picasso é bom, que não sei o que não é, que não sei o que, e a gente, com isso, a gente está interiorizando regras que nem sempre são aquilo que eu sentiria. Certo, Mas, Ivani? viu, Sérgio? Quando o professor Bardi montou o acervo do MASP, a Lina fez os cavaletes, a ideia era justamente essa, ter o quadro e a gente não sabia quem era o autor, para você sentir. Aí depois, atrás, estava o nome, aí tinha a biografia, tudo. Mas a primeira ideia era você olhar para o quadro e sentir e gostar ou não gostar, ou sei lá, né? Mas depois você, para não ficar sugestionado pelo artista que é famoso, né? Era essa a ideia no começo. Então, justamente isso, né? Justamente isso, que bom que a Ivani estava aqui hoje, né, para trazer essa coisa, porque nós fazemos da arte também uma indústria do entretenimento, então a arte, o esporte, então são milhões, né? O jogador chega para jogar num clube, fica no banco, não joga, briga, não sei o quê, vai rescindir o contrato, precisa receber 8 milhões sem ter jogado, só ter brigou lá, precisa receber 8 milhões do clube. Então, é uma disparidade o que nós estamos vivendo nessa indústria do entretenimento, em vez de nós estamos fazer arte coletivamente, os grandes artistas liderando esses processos coletivos e não só se exibindo para os outros. Mas isso é, né, uma visão de como nós podemos coletivizar o nosso sentir, em vez de nos deixar colonizarem o nosso sentir. Então, nós precisamos nos descolonizar dessa indústria do entretenimento e coletivizar o nosso sentir. Então, esses são os indícios que a linguagem astrológica nos oferece para esse processo de transformação. Muito bem. Do que está dentro, pensar e sentir, surge o que está fora, que é o agir, atuar, que é Marte. Então, nós vimos lá que Mercúrio e Vênus estão entre a Terra e o Sol, e Marte está logo em seguida, na direção do social, que é Júpiter e Saturno. Então, nós saímos de dentro de nós e nos manifestamos na direção do social, e quem rege essas ações é o planeta Marte. Então, Marte, nos termos antroposóficos,
que eu estou trazendo junto aqui, ele rege o nosso querer. Então, é pensar, sentir e querer nos nossos membros, né? Diria também aqui no nosso hara, nesse chakra aqui abaixo do umbigo, que nos dá um impulso, né? E, então, esse querer que o antroposofia Rudolf Steiner coloca, ele tem a ver com as nossas forças volitivas, ou seja, força de vontade volitiva, força do querer. Então, nós ligamos as nossas forças do querer não para conseguir crédito num banco para poder ir viajar para a Turquia, entende? É um querer que tem uma base formada dentro desse ser humano que estamos nós e que se dirige para o social com os outros seres humanos. Então, tudo que eu quero, no fundo das contas, precisa estar em harmonia com o que todos querem. Não é estar igual, cada um é um, mas precisa haver uma harmonia para que a gente construa uma obra coletiva adequada. Então, esses são, né, os planetas pessoais. Mercúrio, Vênus e Marte, pensar, sentir, usando o termo antroposófico, querer. Daí eu falei, né, isso, vamos lá, vou voltar um pouquinho para aquele quadro lá. Aqui, então vamos falar uma coisa aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos falar uma coisa aqui. Mercúrio, Vênus e Marte, agora eu vou falar um pouco do ponto de vista antroposófico. É pensar, sentir e querer são os componentes do ser humano. Steiner chamou isso de trimembração. A nossa trimembração, né, é a nossa característica do ser humano, é a trimembração. Animais, em princípio, ainda estão na bimembração, porque não tem o pensar desenvolvido como o nosso. Mas acredito até que eles vão evoluindo, assim que como nós vamos evoluindo o nosso pensar para a nossa consciência. E a gente já vê os animais, eu estou tendo essa experiência aqui, que tem alguns animais aqui na casa, e eu estou vendo que, se eles não falam ainda, eles entendem muita coisa, né, Ana Maria Pontes? E a gente já está vendo que eles estão adquirindo também esse pensar, né? Porque o sentir a gente sabe que eles têm. Agora, o agir deles, o querer deles também é muito primitivo, né? É o que eles querem, é muito instintivo. Mas vamos lá, nós somos humanos, estamos falando disso. Então, precisava de alguma coisa para que essa trimembração, Marte, Vênus, Mercúrio, seja pensar, sentir, querer, sabe, de alguma coisa que regesse essa pequena orquestra da trimembração. E aí o Steiner fala na quadrimembração. Então, o que seria a quadrimembração? Seria que Mercúrio, Vênus e Marte estivessem em harmonia sob a regência
daquilo que nós chamamos de eu, ou eu superior, né? O nosso self, né? Em outras linguagens aí. Então, o Sol representa nessa linguagem tanto o nosso ego quanto o nosso eu. Na medida que o Sol se exibe por si, ele é o nosso ego. Na medida, então o Sol dentro de nós, estamos falando, tá? Na medida que o Sol dentro de nós harmoniza Mercúrio, Vênus e Marte, ou seja, pensar, sentir e querer harmonizados pela força da minha vontade superior, então eu estou trabalhando com o meu eu superior. As disciplinas espirituais falam nisso há muito tempo. Nós não estamos aqui para desprezar o ego, como nós não estamos aqui para desprezar o prazer, muito pelo contrário, nós estamos aqui para favorecer a alegria. A alegria faz muito mais sentido do que prazer, porque prazer fica uma coisa que você precisa sempre alimentar, e às vezes custa muito caro, muitas vezes, e te desvia do teu caminho. Alegria, mas não é que seja proibido, ele não pode dominar. Então, um prazer que me traga uma alegria natural, né? Um trabalho que me traga uma alegria natural, um encontro que me traga uma alegria natural, um encantamento, né? Uma vontade de participar, de estar junto, isso tudo é a alegria superior que vem de um eu superior e vem de uma harmonização entre pensar, sentir e querer. Eu que tive a oportunidade de ler bastante na minha juventude, muito mais na juventude do que eu leio agora, mas é isso que eu, por escolha própria mesmo, que agora eu quero ouvir, não quero ler, seja, quero ouvir as vibrações, quero sentir as pessoas, mas as leituras foram muito importantes, e ainda são, né? Mas o que eu queria falar com isso é que eu lembro aqui dos Três Mosqueteiros, que eu cito também nas minhas aulas. Não sei quantos de vocês chegaram a ler esse livro de Alexandre Dumas, que para mim foi encantador, né? Naquela adolescência, você vê aqueles espadachins, né? Aquelas coisas. Então, nós tínhamos Atos, Portos e Aramis, que eram três amigos, mas que viviam meio que sem sentido, cumprindo ordens lá de um zabade lá, não me lembro como é que chamava os caras lá, que era coisa da igreja lá que mandava e que tinha interesses escusos, né? Até que surge D'Artagnan, o quarto mosqueteiro, né? O livro chama Os Três Mosqueteiros. Chega D'Artagnan, o quarto mosqueteiro, que seria esse sol, une esses três Atos, Portos e Aramis, une e conduz no sentido de criar uma nova sociedade, enfrentando essa sociedade cruel que eles estavam, inclusive, defendendo, porque eles eram da polícia, né? Não me lembro como é que ele chama, mosqueteiro, né? Mosqueteiro, tá? Do governo, né? Do governo que era a igreja. Enfim, não estou falando mal de igreja, nem de governo, nem de nada, embora mereçam, mas eu estou falando daquele tempo lá. Então, com isso, nós temos essa possibilidade de buscar esse sentimento harmonizado com o pensamento e harmonizado com a possibilidade de agir dentro das circunstâncias que a vida nos mostra. Porque não é só eu dizer que eu estou com uma clareza de alguma coisa,
e estou sentindo que é certo que eu tenho que enfrentar os dragões da independência lá ou os moinhos de vento do Dom Quixote. Eu também preciso me adaptar às circunstâncias, né? Mas cada vez mais me desligar do comando, basicamente marqueteiro, mercantilista, que eu recebo para poder colocar, dar prioridade para o meu pensar, para o meu sentir, meu querer, que precisa ser desenvolvido. Nós estamos no caminho de desenvolver essas habilidades pessoais, para depois conseguir desenvolver as habilidades sociais, né? E depois conseguir fazer parte desse mundo cósmico aqui através da amplitude da consciência cósmica que nós vamos tomando. Tá certo? Mas, para a gente finalizar, como eu falei, aqui tem a trimembração do ser humano, né? Que são os planetas pessoais, representam. Agora vamos falar da trimembração social, proposta também pela astrologia. Então, nós vamos mudar isso aqui um pouquinho, vamos ver se eu consigo achar. Aqui. Então, de pensar, sentir, querer, a trimembração pessoal, nós recebemos essa proposta da antroposofia maravilhosa, que é o seguinte: liberdade na vida cultural e espiritual, ou seja, liberdade na mente, que eu possa escolher a minha vida cultural, não que escolham por mim, e espiritual, que eu tenha essa liberdade, né, de colocar a minha mente em conexão com a vida cultural e espiritual que eu escolho a partir da minha quadrimembração, de preferência, com a presença do eu. Em seguida, a igualdade na vida política jurídica. Então, isso que eu possa escolher na vida política jurídica aqueles iguais a mim. E que eu, na vida política, escolher aqueles iguais a mim para prestar um serviço ao qual eu tenho afinidade e os outros também têm, entendendo que igualdade na vida política significa também a igualdade de que a política serve para servir e não para se servir da comunidade. Então, eu posso escolher, de acordo com o meu sentimento, o meu caminho político. Ou seja, se eu quero trabalhar como professor, se eu quero trabalhar como arquiteto, se eu quero trabalhar como padre, o que for o caso, né, o sacerdote, eu posso escolher o meu caminho e todos são iguais. E jurídica quer dizer também que nós devemos ser julgados com o coração, com o sentir, não só com as... Vê aí se alguém tiver com o microfone aberto, fazer o favor de fechar. Não só com a... Voltando aqui, né, que na vida jurídica, que não só com os preceitos jurídicos da teoria judiciária, mas sim com o coração, né? Com uma coisa como Salomão propõe, né? Na história da humanidade, a história de Salomão, de como Salomão julgava,
era julgar com o sentir, né? Então, aqui está na igualdade na vida política e jurídica, e vê que é a Revolução Francesa aqui, né? E a fraternidade, veja você, fraternidade na vida econômica, que seria a grande vontade nossa, e aqui nós nos dedicaremos à fraternidade no processo econômico. A fraternidade no processo econômico quer dizer que a primeira lei do processo econômico é que nada pode faltar para ninguém. Isso é a fraternidade. Não é só a solidariedade quando acontece um terremoto e você vai mandar suas roupinhas velhas. Ou mandar pacote de açúcar, de feijão. É que não haja essa diferença toda. Porque nós não vamos mais nos guiar na nossa atitude, Marte, querer, não vamos nos guiar mais pelo amealhar, ou seja, pelo princípio da escassez. Nós vamos atuar pelo princípio da abundância. E nesse princípio, nós vamos atuar no sentido de oferecer e não de amealhar. Então, veja, liberdade na cultura, na espiritualidade, igualdade na política e na jurídica, todos são iguais. Na fraternidade, isso dentro de um princípio que una as três coisas, né? Porque senão nós sabemos que não existe essa igualdade. É o que nós estamos buscando através do sentir a igualdade, né? E isto nós perdemos, porque nós ficamos só no pensar. Então, essa igualdade nós perdemos. Nós precisamos recuperar o sentir junto com a fraternidade, para poder ter uma vida política e jurídica adequada, e a fraternidade para poder ter uma vida econômica adequada. A utopia né, é a proposta de desenvolvimento. A utopia sempre é uma proposta de desenvolvimento. Mas a gente já tem trabalhado muito na nossa sociedade, mesmo com essa trimembração torta que a gente tem, socialmente e pessoalmente, porque nós estamos nesse momento, não é uma culpa de ninguém, nem mesmo do sistema, faz parte do processo evolutivo. Só que agora nós precisamos entender o passo que nós estamos dando no processo evolutivo. É isso que nós precisamos. Não há culpa no passado. O que há, e nem no presente, o que há é a intenção de um futuro com essas bases que foram apresentadas originalmente pela descoberta de Urano, quando ele promove a Revolução Francesa, que Steiner estuda e junta a nossa trimembração pessoal com a trimembração social. Então, enfim, essa que era a ideia de estar apresentando hoje. Eu sei, estou vendo que falta 5 minutos aqui. Eu falo, o que falta eu falar? Então, e eu vou, vocês veem, né? A Ana sabe disso. Eu vou falando tudo que tem que falar, chega na hora, dá pertinho das 8 horas. E eu estou vendo que faltava alguma coisa, e faltava. Então, vamos botar outra coisa aqui. Então, esse aqui é o mapa do Brasil independência, que a gente considera astrologicamente como o mapa do nosso país. Sendo o mapa do nosso país, ele é o mapa
da nossa sociedade. E ele é um mapa que corresponde à minha individualidade junto com o meu mapa. É onde eu vivo, onde eu nasci, ou onde eu adotei. Então, eu vou dar uma palhinha nesse mapa aqui do pensar, do sentir e do querer. Isso para o povo brasileiro. Primeiro, uma coisa que eu já vejo, isso aqui é astrologia. O Sol está aqui, esse é o símbolo, Vênus está aqui, Mercúrio está aqui, né? O pensar e o sentir. Tem outras coisas aqui que no momento não interessam. Então, você vê que Mercúrio e Vênus, eles estão sempre perto do Sol. Mercúrio não afasta mais que um signo, Vênus não afasta mais do que dois. Por quê? Porque eles estão entre o Sol e a Terra, como nós mostramos lá. Então, eles andam perto do Sol, eles andam perto do eu superior aqui, mas que muitas vezes na nossa evolução ainda é um ego desse tamanho. Nós precisamos de equilíbrio nesse ego, porque nós também precisamos do ego. Se não tiver o ego, a gente não vai ter Marte também, a gente não vai ter atitude. Então, tudo isso entra dentro de uma harmonia que nós estamos buscando, né? Primeira coisa é a consciência disso tudo, por isso que a gente faz live. Pelo menos é uma gotinha lá do Beija-Flor. Então, aqui nós temos o pensar, o sentir e o querer. Marte, ele já se afasta do Sol. Ele pode dar a volta inteira distante do Sol, porque ele está fora, entre o Sol e a Terra, Marte já está fora. Então, ele pode viajar por toda o zodíaco, né? Por todo o anel de constelações do zodíaco, passar por qualquer signo, mesmo distante do Sol. Mercúrio e Vênus não podem. Então, isso só para dar uma ideia também aqui do formato e de como que se comporta esse D'Artagnan e esse Athos, Porthos e Aramis, né? Então, vediamo. Primeiro, o pensar, o mental, em Virgem. Então, esse mental em Virgem, nós brasileiros, é uma coisa de um mental meio descrédito. É um mental crítico, que tudo olha pelo lado mais negativo. Mas isso porque o lado virginiano mais negativo. Todo signo tem o mais negativo e o mais positivo. Mas se nós olhamos para o Brasil, e aí também o sarcasmo, né, a ironia, coisa que tanto a nossa sociedade como os nossos políticos, etc., se utilizam bastante desse sarcasmo, né, desse tipo jocoso de criar animosidade, né? Então, de criar aqui, em vez de criar uma aproximação afetiva, criar uma polarização que nós vivemos. Então, esse é aqui. E qual seria o superior disso para o Brasil começar a evoluir mesmo, além de que ele tem o próprio Sol em Virgem e o pensar aqui em Virgem também? É a gente passar do criticar para o servir. Eu sempre falava isso, de você, quando vê uma coisa errada, se você pode arrumar, vai lá e arruma. É o servir. Se você não pode arrumar, fica quieto. Não critica. Né? Deixa como está. Mas se você pode arrumar, vai lá você e arruma. Não vai falar para os outros que deviam ter arrumado e não arrumaram. Porque aí você arruma animosidade e tudo isso que nós temos. Então, esse é o lado positivo do Virgem, é você olhar, e muitas vezes, talvez a maioria, você consegue corrigir, melhorar
dá um toquinho, dá um jeitinho naquilo que você está vendo que não está funcionando. Então, em vez do jocoso, né, do crítico, ser um servidor. Aqui nós temos uma Vênus em Leão. A Vênus em Leão é o nosso carnaval. É a beleza da mulher, é as nossas praias, é a beleza da mulher que atrai o mundo inteiro. E que, na verdade, nos paralisa do movimento de criar uma comunidade, mas atrai as pessoas. Então, nós precisamos trazer esse leão para o bom caminho de atrair as pessoas para um projeto comunitário que se restabelece no ascendente aquário do Brasil, ou seja, a disposição do Brasil de se tornar uma grande comunidade, país do futuro, e o leão juntando as pessoas para isso, e não simplesmente para se sentir aplaudido nas coisas que tem de belo. Então, trazer utilidade também. Isso também está no Mercúrio em Virgem, trazer utilidade para as coisas. Servir, trazer utilidade para as coisas. No nosso Brasil. Finalmente, Marte, o querer ou atitude que nós precisamos ter, ela é muito complicada, né? Porque Marte tem o lado negativo, que é o lado agressivo. E tem o lado positivo, que é iniciativo, que é dar início a processos novos, né, importantes para serem desenvolvidos. Então, ele, em Escorpião, pelo negativo, ele traz uma exacerbação na libido das pessoas e, por ser negativo, traz a agressividade através dessa libido e traz tudo isso que nós estamos testemunhando aí, que não preciso repetir, nós estamos na Semana da Mulher, tudo isso que está acontecendo com relação à libertação da mulher é algo que está trabalhando esse Marte em Escorpião, porque o lado positivo de Escorpião é regenerador, transformador. Então, toda essa libido exacerbada e agressiva do nosso país se transformar num processo regenerativo da nossa sociedade, que nós possamos recriar e reprocriar essa nossa comunidade humana através desse processo regenerativo e curador que o signo de Escorpião oferece. Certo, Ivone Velho? E não precisa responder. Sim. Responde só para você, por enquanto. Então, é isso aí, né, que nós queríamos falar e acabamos passando 5 minutos na frente. Mas vale, né? Mas eu estava esquecendo de ver a importância desse pensar, sentir, querer no nosso mapa. Certo, gente? Então, agora pode abrir microfone e falar, gente querida. Posso falar um pouquinho? Por Eu favor. gostei de ver essa sua interpretação do meio do céu do Brasil em Escorpião, porque dá uma certa luz, assim, saber que tudo isso, o objetivo é regenerar, né? Exatamente. Exatamente. E Plutão em Aquário tem tudo a ver com isso. Ana, até que você que conhece também. Plutão, ele rege o meio do céu do Brasil. Presta atenção. Viu? Plutão
rege o meio do céu do Brasil. Reger é um termo que todo mundo entende. Meio do céu é o propósito brasileiro. Plutão rege. E Plutão está em Aquário, que é o ascendente do Brasil. Então, veja como ele está focando o Brasil, e Aquário é a comunidade. Então, regeneração da comunidade no mapa do Brasil, que é um mapa regenerador da comunidade. Mas começa lá naqueles 3. Se nós não mudarmos aqueles 3, está gravado aí, está gravado aqui a história dos 3, no final da nossa apresentação. Então, nós precisamos mudar isso em nós, para que esse propósito... Nós temos aí 20 anos, até um pouquinho mais, com essa formação, né? Até eu me sinto privilegiadíssimo de toda a minha trajetória vá desembocar nesses 20 anos finais da minha vida, querendo ou não. Pouco mais, pouco menos, não sei. Né? Ah, não, você vai viver mais. Você vai... Não, é que ninguém sabe. Mas eu estou desembocando já nessa altura da minha vida, eu estou desembocando nessa formação no Brasil. E quantos imigrantes... Vamos fazer uma coisa aqui. Quem vem de família imigrante aqui no Brasil? Levanta a mão. Praticamente todos, né? Então, nós encontramos esse cadinho da transformação chamado Brasil, né? Esse tapete verde que irá se retomar, né? Por cima das plantações de commodities aí para jogar na loteria mundial. E isso eu considero inexorável, mas eu não sei dizer o tempo. Tenho certeza que nesses 20 anos nós estamos num processo de mudança inexorável, fudido mesmo, que se a gente não mexer no nosso pensar, sentir, querer, de uma maneira da liberdade, igualdade e fraternidade, se nós não fizermos isso, nós estamos ferrados. Não sobrevive. Então, estamos falando bastante isso, porque já estamos vivendo isso em coisas absurdas que a gente vê todo dia no jornal. Eu me afasto de jornal o máximo possível, mas eu também, como participo da sociedade, eu, pelo menos, a capa da internet, assim, eu vejo o que está acontecendo. E para poder participar também disso. Mas Deus o livre de estar indo atrás de um monte de mentira, né? A Ivone diz que o Zuni tem o que dizer, ela já vai dizer já, já. Então, nesse mundo de mentira que já eu, pessoalmente, eu não consigo mais ver quase uma palavra de verdade no que se publica como comentarista, né, como orientador, influenciador, dora, não sei que tudo, né? Já não consigo ver uma palavra de verdade, é tudo fake e cada um buscando ainda a sua sardinha. Só na hora que a gente for juntar o povo que os peixes vão multiplicar, porque aí Cristo renasce e nós estamos juntos. Fala, Ivone Weg. É o seguinte, os universitários falaram alguma coisa parecida, eles sempre falam coisa parecida. É que eu não digo o que eles falaram. Eles disseram que esse negócio das pessoas fazerem uma dificuldade com a terceira idade é a maior besteira que já aconteceu na face da Terra.
Eles dizem, você aprendeu a vida inteira. Agora você está usando o que você aprendeu na terceira ou quarta idade. Então, é por isso que muitas vezes, esse ano vou fazer 80 já, eu penso coisas que eu não sabia que havia, que eu não sabia que eu me lembrava, e estão voltando. Aí eu digo, mas como é que eu me lembrei? Naquela época eu tomei pau nisso, porra. Não, eu não sei nada disso. E, de repente, todas aquelas coisas que eu aprendi durante muito tempo estão vindo com respostas e soluções, e eu podendo ajudar os outros que estão sem solução. Então, está aí o segredo das coisas. É que a gente fica muito procurando fora, e não está fora, está dentro mesmo. Tá? Os universitários, cara, você sabe tudo. Você aprendeu toda a vida. Quer dizer, a pessoa entra na terceira idade ou quarta idade e ficar com Alzheimer é porque ela está com preguiça. Ela está com muita preguiça. É uma preguiça atávica, sabe assim? Porque é a hora que você tem que poder ajudar os outros que estão numa fase difícil, ajudar eles a enfrentar essa fase difícil. É esse o poder que a gente tem. Não que seja essa a solução, mas é uma forma de abrandar as dificuldades do cotidiano. É uma forma de abrandar. Tu não vai tirar as dificuldades de ninguém. Que se o cara está, ou eu, ou qualquer um, está precisando passar por aquilo, vai passar. Mas eu acho muito interessante que para a terceira idade não serve para nada, serve mais para ficar coçando o saco. Que nada! Eu tenho que pôr em prática aquilo que aprendi a vida inteira. É isso que você está falando. E é isso mesmo, né? Terceira idade, quarta, segunda, primeira, todos nós estamos buscando essa consciência. Como nós temos mais experiência, nós temos uma possibilidade maior de adquirir essa consciência. Mas precisa querer, né? Porque senão eu vou estar fazendo 80 anos como você e vou estar querendo trocar o meu Jaguar por uma Mercedes, entende? Então, essas coisas também existem, né? Então, sim, mas eu acho interessante que parece uma coisa pequena, mas não é uma coisa pequena. Porque isso é uma vida inteira que você aprende com os erros, com tudo, tomando pau no colégio, detestando umas aulas. Você que gosta de arte, eu sempre me lembro que, quando eu estava no ginásio, eu tinha que desenhar um papagaio e levei pau por causa do papagaio, porque eu não sabia desenhar ele. E trabalho com arte hoje em dia. Então, é isso. Entendeu? Sim, o Celso está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, gente. Deixa eu responder um beijo para aqui. todo mundo. Boa noite. Respondeu o Celso aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Maísa que deu boa noite. Mas sim, o mapa astral, como eu mostrei para você no mapa do Brasil, ele vai mostrar o seu mapa pessoal, ele vai mostrar
tudo isso que eu falei ali, como eu mostrei lá no mapa do Brasil, e, na verdade, muito mais, né? Porque tem todas as outras coisas que tem no mapa. Esse tema de hoje ele é importantíssimo, é básico, que o pessoal é o básico, e está no mapa de cada um de nós. Esse mapa que eu mostrei aí, que é o mapa do Brasil, ele está tirado para o 7 de setembro de 1822, como se fosse o nascimento do Brasil independente, né? E no nosso mapa ele está relacionado com o nosso nascimento, e ele é um indicador de uma escolha pessoal, e muito mais do que qualquer marketing que possa querer te convencer disso ou daquilo, o seu mapa ele vai falar com você. É claro, vai ter que passar pelo crivo de um astrólogo, de uma astróloga, ou fazer que nem eu, que fui estudar astrologia para ver o meu mapa, de uma certa maneira. Eu fui estudar astrologia para ver meu mapa, porque uma vez eu falei com uma astróloga sobre o que era o mapa astral, ela foi tão mal educada comigo, porque aquele negócio de todo mundo fazer pergunta para astrólogo, isso foi nos anos 80, fim de 70, 80, e ela foi tão mal educada comigo que eu falei assim, muito bem, eu vou estudar esse treco aí para eu mesmo fazer o meu mapa. E depois eu estava até esquecendo desse lance, viu? Fazia tempo que eu não lembrava disso. Porque depois apareceu um convite para estudar astrologia, do nada, né? Então, e a Ivani foi uma das primeiras cobaias que passou lá também. É verdade. Olha, Ivani. Nossa Minha querida. afilhada de casamento, né? 50 anos. Então, a gente conhece faz muito tempo. E tem algumas coisas assim que a gente orientou as pessoas que até hoje, né, elas estão. A Ivani tem uma cunhada que passou por mim. Aliás, hoje é aniversário do marido dela, do Celão, né? Dela. E, Isso. e Isso ela, e mesmo. eu orientei ela a um centro espírita que a minha tia trabalhava. Ela foi lá e virou diretora, nunca mais saiu de lá. Ou se saiu, foi agora para ir para um outro, mas ficou lá, Com outra. né? E tem outros casos também, Isso até que a Ivani conhece, mas não vou ficar aqui mais falando. Chega a esse, né? Vamos ficar Isso, falando nosso. isso naqueles primeiros tempos, né? Que eu era ainda coroinha da astrologia. Mas sem falar do meu ego aqui, ó. Então, mas, enfim. Alguém mais? Sérgio, eu tenho que sair, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Tchau, Tenho que Ivani. sair. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigado. obrigada. Sérgio, Tchau. boa noite. Eu Tchau, também vou querida. sair. Noite. Boa noite a todos. Foi excelente essa Falou, Graça. discussão. Depois você Eu vai tinha receber estudado, toda semana as nossas eu postagens. tinha, aí. eu tinha estudado astrologia, mas eu nunca tinha feito esse paralelo com a antroposofia. E eu sempre tratei minha família toda com o pessoal da clínica Tobias e conheci todos, aí alguns médicos até hoje também a gente se trata com eles. A clínica não existe mais, mas a medicina antroposófica continua viva, né, aqui. Sim, E muito obrigada por ter me incluído no grupo. Estou achando excelente essa experiência. Boa noite a todos. Boa noite. Até logo. Boa noite. O pessoal está saindo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem um aí. Então é isso. Muito obrigado aí por mais essa. E vamos em frente. Obrigada, Sérgio. Um beijo. Tchau. Um beijo para Fico todos. esperando. Boa Célia, semana. Célia, Fica boa assim. sorte amanhã, viu? Amanhã, o que Célia, tem amanhã? Para quem? ela vai fazer uns exames. A Tânia? Acho que ela não escutou. E Célia, vocês pegaram mania de fazer exame agora? Então, boa sorte para eita. vocês. Boa Beijo. noite para Tchau, todos. tchau. Boa Boa noite. noite. Ana, você tá bonita. Beijos.
Tchau, um beijo. Saudades, Tchau, André. Vê se Ô, aparece. Silmara, Até mais. Silmara, Tchau. você está Tomara que bonita, aconteça viu? logo. Hoje estou vendo você. Não sei se você botou um óculos novo. Você é bonita, né? Mas hoje você está com um brilho assim. Eu acho que é do seu cristal. Um beijo. Porque a Beijo. netinha fez Tchau. 7 anos Tá. ontem. Parabéns. Ah, que legal. Parabéns. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.